Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que a Tua palavra possa ser mesmo ministrada ao nosso coração, renovando a nossa mente, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, nós já entramos no mês de dezembro, e esse ano, eu creio que foi um ano muito produtivo na vida da igreja. Nós tivemos alguns marcos, né? Nós tivemos a nossa maior turma de maturidade, né? Nós tivemos a nossa maior turma de casais. Nós estamos levando a maior comitiva de homens para Goiânia, amém? E isso é algo muito inspirador. É algo que eu tenho tantas coisas para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que nós recebemos. E sabe que no final do ano nós sempre fazemos uma carta de agradecimento ao Senhor, né, por tudo aquilo que o Senhor fez. E muitas às vezes falam, pastor, esse ano foi um ano terrível para mim. Vocês falaram que era um das portas abertas, mas parece que a porta era de vidro, eu achava que estava aberta, eu só bati no vidro e quebrei a cara. Mas veja, se você está pensando nisso, você está esquecendo de tantas outras coisas que o Senhor fez na sua vida. E se você já está pensando assim, você está desperdiçando pelo menos 30 dias de portas abertas. Eu creio que nesses 30 dias, muitos de nós vamos experimentar muito sobrenatural ainda. Quantos creem? Então eu estou ainda insistindo, né, em algumas áreas que não aconteceu, eu estou crendo. Eu falei, eu sei que o Senhor, né, vai fazer grandes coisas. Talvez de lugares que você nem espera, o Senhor vai fazer. Quantos creem nisso? Aleluia. Então veja, mas eu queria falar a respeito do verdadeiro tesouro, né? Vou falar essa semana e a semana que vem a respeito um pouco, né, de finanças e tudo mais, para que você coloque ordem na sua escala de valor, naquilo que verdadeiramente é precioso para o Senhor. E nós, no meio de casais, sabe que no meio do percurso, alguns sempre falam e compartilham uma coisa ou outra, e é interessante que tem muitos casais que eles fazem planos, mas os planos que esses casais fazem parece que nunca dão certo, né? Passam anos patinando, e as coisas não acontecem. E é interessante que, quando você vê uma estrutura familiar com uma crença errada, faz com que eles tenham uma mentalidade errada e colham os frutos errados. E é impressionante, né? Tem pessoas que sempre tudo é muito difícil, já viu assim? Sempre valorizam demais o problema. E aí falam para os filhos, olha, é difícil, não vai dar certo, é assim, é assado. Aquele filho, você vê que ele cresce com uma forma de pensamento que lá na frente, ele acha que tudo é difícil. Até ele gerar uma fé no seu coração se torna algo difícil. E ele acha que, porque é tudo difícil, ele esquece, ele olha para a graça, ele acha que até a graça de Deus é difícil. Então veja que, muitas vezes, as pessoas ficam valorizando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ficam enfatizando problemas que, na verdade, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus está cheia de fé, ela enxerga aqueles problemas tão somente como uma oportunidade da manifestação da glória de Deus. E aí, quando você tem esse pensamento e você vive esse estilo de vida, está difícil, pai, está difícil, não interessa, vamos orar, o Senhor vai prover. Você fala, o Senhor é o Jeová Jirê. Esses dias minha filha queria algo, e eu falei, vamos orar. E depois, vamos orar de novo. Eu falei, não, nós já oramos. Nós já oramos. Não, mas tem que orar de novo. Eu falei, não, nós já oramos. Eu já recebi pela fé. Receba pela fé. Agora tem gente que está cansado de tanto orar e não receber nada. Mas existe uma posição espiritual que você, todo aquele que pede, recebe. Eu falei, eu já recebi. Pai, mas tem que orar de novo. Não, não tem. Nós já oramos. Tem coisas que é oração simples, é de fé. Como estão compreendendo? Mas às vezes você fica orando e orando e orando e orando. Na verdade, você está orando tão insistentemente, é porque você acha que a sua oração Deus não ouviu. Você já parou para pensar nisso? Tem coisas que eu oro uma vez só. Ah, pastor,
Por quê? Porque você sabe quando você faz uma oração e você se apropria daquilo. Eu não preciso ficar andando angustiado para saber se Deus vai ouvir ou não. Eu sei que Ele ouviu. Deus não é surdo. Deus não é surdo. Eu não sei a sua mãe, mas a minha, às vezes, eu fazia alguma coisa, ela ficava falando, e eu ficava pensando assim, eu já entendi. Sua mãe era assim também, ou ela é? O Zé não respondeu que a mãe dele está do lado. Vai dar ruim em casa. Mas às vezes tem coisas que é tudo uma questão de fé, uma questão de mentalidade. Todo aquele que crê, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, não é aqui da nossa igreja, é um parente meu, e falou, mas não pode contar para ninguém. Eu falei, mas por que eu não posso contar para ninguém? Não pode. Não, mas por quê? Não, porque ela faz as coisas assim, não pode contar para ninguém. Eu falei, pois é, mas era melhor que você não me contasse. Porque a palavra de Deus fala, porque eu criei, então falei, eu estou dentro e agora. Eu tenho que compartilhar com a minha esposa, com meus filhos, é uma bênção. Mas precisa esperar concluir. Enfim, mas isso é outra ministração. Então veja que tem coisas que você precisa organizar a sua escala de valor na sua mente, para que você possa experimentar o melhor de Deus. Agora veja, o desejo de Deus, você precisa ter essa clareza, é que os filhos prosperem, é que os filhos possam ter uma abundância em todos os quadrantes da sua vida. Obrigado pelo amém. Falar, pastor, eu não sou filho, por isso que eu não falei, então eu até te entendo, mas se você é filho nessa hora, você fala, é comigo, glória a Deus, vou te dar mais uma oportunidade. Então o desejo de Deus é que os seus filhos cresçam e prosperem em cada área da sua vida. Amém. Aleluia. Mas às vezes, sabe por que você tem dificuldade de falar o amém? Porque você olha para a sua própria vida e fala, vixe, eu estou passando tanta dificuldade, que isso não é para mim. Eu acho que eu não sou filho, não sou tão amado. Se sou filho, eu acho que Deus esqueceu de mim. Porque parece que os outros estão recebendo e eu não. Agora veja, qual que é o seu verdadeiro tesouro? Essa é uma boa pergunta aos filhos de Deus. Porque muitas vezes você é filho de Deus, mas você não sabe qual que é o verdadeiro tesouro para Deus. Se você não souber qual que é o verdadeiro tesouro, talvez você ande muito frustrado por não receber, porque é um descompasso de pensamentos e de forma de viver, estilo de viver. Então veja, o verdadeiro tesouro, né? Vou dizer aqui, não é dinheiro. Mas tem muitos que pensam que o verdadeiro tesouro é o dinheiro. Eles pensam, se eles tiverem dinheiro, eles vão ser alguma coisa. Falar, pastor, mas se eu tiver dinheiro, eu vou ser rico. Já me ajuda muito. Mas deixa eu dizer um segredo. Tem ricos que você olha, você fala, nossa, mas eles têm muito dinheiro. Mas deixa eu te falar. Tem muito pobre que eu conheço. Eles são tão pobres, mas tão pobres, tão miseráveis, que eles só têm dinheiro. Eles só têm dinheiro. Não tem as coisas mais preciosas que Deus valoriza, eles não têm, eles são pobres diante dos olhos do Senhor, porque eles só têm dinheiro. E é impressionante como tem muito crente querendo crescer nesse pensamento para ficar pobre diante de Deus, correndo tão somente atrás das riquezas, assim como o mundo corre, estão no caminho da miséria, sem perceber, mas porque pensam que precisam ter alguma coisa para serem valorizados. Esquece que todas essas coisas vão ficar aqui. Então, veja, sabe que eu conheço muitas pessoas que vão ao médico porque tem um problema.
E aí chega no médico, o médico olha, ele vai diagnosticar o problema, e aí ele passa uma receita para resolver o problema. Mas tem muitas pessoas que falam, eu não concordo com essa receita. Já viu que tem pessoas que são metidas a médicos. Dá um Google e nem vai no médico. Mas aí, às vezes o médico ele passa uma receita e aí a pessoa fala, não concordo, não vou tomar esse medicamento não vou andar dessa forma não. Essa pessoa vai ser curada sim ou não? Não vai. Por quê? Porque não concordou com aquilo que o médico disse. Sabe que, não sei se você sabe, mas eu sou pastor. E às vezes algumas pessoas me procuram também, como procuram psicólogo e tantas coisas, e falam, pastor, eu estou precisando de um conselho. E eu falo, fala. E a pessoa fala tudo e está muitas vezes envolvida emocionalmente, não consegue enxergar, precisa de um conselho. E aí eu pego e falo, irmão, se quer um conselho, eu vou te dar então, faça isso. A pessoa fala, não, pastor, você não entendeu. Você não entendeu o que eu falei. Não, faça isso. Eu falo, não, mas eu não concordo. Então veja, pastor, acontece isso muito. Muito. Às vezes a pessoa ela vem falar do cônjuge. Fala, meu cônjuge é assim, assim, assado. Como é que eu faço para resolver? Eu falei, faz isso. Eu falei, não, pastor, o problema não sou eu, não, o problema é o cônjuge. Quantos estão compreendendo? Então veja. Então, muitas vezes, as pessoas, elas não concordam com algumas questões e insistem em viver com aquele tipo de problema. Agora veja, Deus, Ele quer que os seus filhos prosperem. E Deus, Ele fala algumas coisas para que você prospere. Mas aí o que a palavra de Deus diz, para que você prospere, muitos falam assim, eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E insistem em andar dessa forma. Quantos aqui querem prosperar? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Os que não deram glória a Deus não querem isso. Então veja, alguns falam, não, pastor, isso vai de prosperar, vão achar que... Não, eu quero prosperar cada vez mais em cada quadrante da minha vida. Porque prosperidade, a maneira de Deus, não tem a ver só com recurso financeiro. Eu quero prosperar no meu casamento, eu quero prosperar no relacionamento com os meus filhos, eu quero prosperar com cada questão na minha vida. Às vezes eu dou alguns exemplos dos meus filhos, eu percebi que às vezes eles não gostavam. Se eu dou um exemplo dos meus filhos, eles não gostam, isso ajuda o meu relacionamento ou prejudica? Prejudica. Então eu não dou mais. Pastor, eu gostava dos exemplos, eu vou dar um hoje. A Manuela já está falando misericórdia, mas era a respeito do Caleb. Mas eu peguei uma autorização. Falei, filho, eu vou dar um exemplo seu hoje. Posso dar ou não? Olha aí, liberou. Está resolvido. Mas veja, eu fiquei pensando, eu vou falar, mas depois eu falo, às vezes gerava um problema. Então deixa eu ver qual que é o caminho certo. Quantos estão compreendendo? Então sempre você perceber qual que é o caminho certo para que no final das contas você acerte o alvo. Então você quer prosperar na vida, muitos falam, eu quero, mas muitos não querem seguir o caminho de princípios. Muitos abrem mão e não concordam, mas eles querem obter o resultado. Deixa eu te falar, não tem como. Não tem como. Então existe uma questão de mentalidade que você precisa renovar. Então você já viu a mentalidade daqueles que não prosperam? Eles andam sempre na base do merecimento. Chega final de ano, eles estão debaixo do espírito do Papai Noel, natalino. Ele falou, eu trabalhei tanto. E aí começou a entrar agora, vai entrar as férias, 13º, ele falou, eu trabalhei tanto, agora eu vou viajar, vou gastar tudo. Estou tão cansado, pastor, a agenda estava tão cheia, e agora eu preciso descansar. E ele queima todas as reservas e mais, ainda fica devendo, porque ele acha que o cartão é dele, o cartão de crédito.
E ele não só gasta o 13º, as férias, volta das férias sem dinheiro, ainda com a dívida até metade do ano. Meu Deus! Então veja que tudo é uma questão de mentalidade. Eles, eu mereço. Então veja, mas o rico, ele é o seguinte, ele começa a fazer o quê? Acumular tesouros. Tesouros. A mentalidade do rico ele sempre vai guardar um tesouro. Pastor, um tesouro aonde? Aqui também. Ele também guarda aqui. Mas o maior depósito das riquezas está na eternidade. Então ele sabe que a maior riqueza que ele pode acumular não é no tempo presente, é na eternidade. Tem a ver com vidas. Nós batizamos a semana passada algumas vidas. Isso é quando você tem a ver acumulando tesouros no céu. Isso você vai levar e não tem governo que vai tomar, não tem com você, é muito pelo contrário. Isso só vai fazer com que você cresça e deposite no lugar certo. Tem a ver com vidas. E a consequência disso é você prosperar nesse tempo presente também. Esse é o que está mais alinhado dentro das questões, amém? Projeta para mim Isaías 1, verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha só, isso é palavra de Deus, sim ou não? Você vai viver isso, sim ou não? Depende. Isso daí é só para os que querem. Ele coloca uma condição aqui, se quiserdes e me ouvirdes. Tem muita gente ouvindo, sim ou não? Sim. Eles ouvem, eles sabem o que tem que fazer, mas eles não querem fazer. Há uma grande diferença em você ouvir e você querer fazer. Isso vale para qualquer coisa na sua vida. Então, muitos querem. Deixa eu dar um exemplo meu aqui. Que às vezes fala dos outros, né, dos meus filhos, ficam bravos comigo e falam de mim. Irmão, não sei se você sabe, mas tem uma coisa que eu quero muito. Que é emagrecer. Ô glória, alguns estão falando, ô glória. Mas veja, olha, uns estão querendo receber nossa unção, você já ouviu, você só precisa querer agora. Estou dando um exemplo aqui, os gordinhos estão na loucura, fala pastor, eu quero essa unção. Pastor Wagner está quase pulando aqui na frente, está quase sapateando aqui. Mas olha só, se quiserdes e me ouvires, muitos querem, mas não ouve o que verdadeiramente, o que tem que fazer o princípio. Então eu quero. Eu fui no médico, o médico falou, você quer emagrecer? Você tem que fazer uma dieta, você tem que fazer academia. Eu ouvi tudo isso. Eu ouvi tudo isso. O fato de eu querer, de eu ouvir, faz com que eu emagreça, sim ou não? Quantos estão compreendendo? Eu preciso agora aplicar os princípios, aplicar a direção que o médico me deu, para que isso aconteça na minha vida. O que ele falou? Fecha a boca e vai para a academia, filho. Então não adianta eu querer, eu ouvir o que eu tenho que fazer, se eu não mudar o meu estilo de vida, se eu não colocar esse princípio na prática. Então tem muito crente que quer prosperar, tem muito crente querendo, tem muito crente ouvindo toda semana os dízimos e as ofertas, mas na hora que tem que falar, filho, seja um dizimista, seja um ofertante, fala, eu não quero, é difícil demais. É igual o gordinho que não fecha a boca e não quer ir para a academia. Quer mudança de vida, mas não quer ter uma atitude. Receba essa, filho. É só uma analogia. Desculpa os gordinhos de plantão, eu me coloco nisso também. Como estão compreendendo? Oh Deus. Então veja, se quiserdes, né? Tem muita gente que fala, pastor, eu quero.
Eu preciso ouvir a palavra, e tem uns que falam assim, eu gosto. Fala, pastor, que é isso, me confronta, eu quero mudança. E recebe, não, glória a Deus. Mas tem muitos que estão no culto e ficam dormindo. Eles estão no culto dormindo. E alguns falam, não, pastor, eu estava só meditando na palavra. É que aquela hora, eu falei, deixa eu meditar um pouco a respeito. Então veja, você quer mesmo de fato? Porque você não tem disposição nem de ouvir. Quer mudança, dorme no meio da palavra, mas quando chega em casa, está cheio de vigor para pizza. Pois é, os irmãos já estão até falando sabores da pizza aqui na frente. Misericórdia, irmão. Oh, Deus. Então veja. Sabe, tem coisas que você quer tudo, mas isso demonstra quem de fato governa a sua vida. Isso demonstra. Porque talvez você fale, não, o Senhor Jesus governa a minha vida. Mas quando ele fala, esse dia eu estava meditando, mas eu estou num processo de mudança de mente. Por isso que eu estou falando assim também. Esse dia eu estava meditando, e eu vi um cara falando que num podcast que ele foi fechar lá o contrato, e aí o dia que ele foi fechar o contrato, estava tudo certo, foi assinar o contrato, aí o cara tentou empurrar uma outra bebida lá, e o cara falou, não, aliás, você pode tirar a cerveja, que nós somos crentes, nós não bebemos. Aí o cara falou, não, mas pera lá, você não me avisou que você era crente? Porque é uma taxa maior, porque crente não bebe, mas come pra caramba. E o cara falando, né, que era discriminação dos crentes. Essa a pauta. Mas, irmãos, eu estou meditando essa palavra, e eu estou com um problema sério, porque eu falei, isso foi para mim. Porque tem muito crente que está condenando os outros, mas esqueceu que antes da sua vida cristã, muitos talvez eram um grande beberrão. O que é beberrão, pastor? É o cara que enche a cara. Mas tem muito cara que fala, pastor, fulano bebe demais, precisamos orar por ele. Pois é, mas tem muito crente que só mudou o vício, antes era beberrão, agora é glutão. Eita, pastor, você está muito afiado hoje. É dia de ceia, ameniza. Então vê, tem muito crente que só cortou o vício. Só trocou o vício. Mas eu nem sei que estou falando isso, não está no esboço. Mas você que é glutão, receba, que eu estou recebendo também. Paula corta o amendoim no mercado. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, tem coisas, queridos, que nós precisamos renovar a nossa mente, andar debaixo dos princípios. Isso vai exigir o quê? Uma atitude. Atitude. Quer comportamento de vida, tem que ter comportamento de mente. E por consequência de atitude. Quantos estão me acompanhando? Projeta para mim Provérbios, capítulo 3, verso 8 e 9. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Está dizendo que isso vai ser o quê? Saúde. Saúde. Está falando aqui a respeito de honrar. Tem muitas pessoas que falam, pastor, eu honro. Tá, mas aquele que honra, ele vai expressar essa honra. Quantos estão compreendendo? Sabe, tem um livro da honra, quem que é o autor mesmo? É John Bevere, se não me engano, né? É John Bevere, né? Não sei se é assim que fala, alguns falam Bevere, sei lá. É o João Bevere. É um escritor. Mas, sabe, quando eu li aquele livro, tem algo que marcou a minha vida. Tem uma frase que ele diz assim, você só honra quem você admira.
forte, né? Fala, pastor, eu estou seguindo a liderança. Mas como você está seguindo sua liderança? Como você segue você está honrando ou você só está cumprindo a tabela? Vamos fazer, mas eu não concordo, né? Vamos botar o tecido vermelho, mas é melhor o preto. Mas tudo bem, né? A pastora falou, o pastor falou, vamos pôr. Isso não é honrar. Então veja que tem questões, né? Quando fala que honra o Senhor com os teus bens. Você pode estar honrando tanta coisa. Pastor, eu não falto no culto, eu estou honrando. Ah, mas você pode estar no culto e o Senhor está tão distante do seu coração. Porque aquele que honra, ele vai expressar, ele vai ter uma atitude. Aqui está sendo claro, honra o Senhor, né? Com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabe que no grego honra significa kabed. O que é isso? É dar peso, é ser importante. Ou seja, quando o Senhor ele é importante de fato na sua vida, isso tem um peso. Isso tem um peso. Isso faz toda a diferença. Então, quando nós falamos a respeito do dia 31 de dezembro, e às vezes muitos não estão presentes, e nós passamos janeiro a respeito dessa oferta das primícias, é para quê? Essa é uma oportunidade de você chancelar no mundo natural, no mundo espiritual, quem é o primeiro na sua vida. De fato. Ah, pastor, eu não concordo. A questão não é se você concorda ou não, só estou te ensinando os princípios. Se você vai seguir ou não, isso você é livre. Você é livre. Mas os meus filhos eu ensino. Eu insisto. Por quê? Porque eu sei da importância e do impacto que isso tem para a eternidade afora. E por consequência no tempo presente. Então tem muitas pessoas que não valorizam o primeiro. Não valorizam os seus dízimos. Já contei esse exemplo, talvez muitos não estavam presentes. Um tempo atrás, tinha uma pessoa que assim, ela era um profissional liberal e às vezes, você vê que ela dizimava 2 vezes, 3 vezes no dia, às vezes 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, chegou até mais. E às vezes 20 reais, 10 reais, 15 reais, 50 reais, e ela dizimando. E aí um dia eu falou, pastor, a gente já tem um pouco mais de intimidade, posso falar com a irmã, ao invés dela dizimar todos os dias um picadinho, ela juntar tudo e fazer isso no domingo, porque isso ia facilitar tanto a nossa vida. Falando assim, falou, puxa, é verdade. Agora, quem está certo, irmãos? É ela. Ela entendeu a questão do primeiro. Ela não esperava nem chegar o domingo. Ela recebia e já transferia. Falei, vai ser eu querer corrigir algo que o Espírito Santo colocou no coração dela? Não vai ser. Quantos estão compreendendo? Então essa importância do primeiro, quando você valoriza isso tem um impacto tremendo. A questão do primeiro. Isso é algo tremendo. Tem pessoas que não valorizam. Eu vou entrar no exemplo agora do meu filho. Quantos querem ouvir? Teve uma vez, nós estávamos aqui no retiro, não sei, iam comemorar ali o aniversário de todos. E aí, teve aquela questão do primeiro pedaço do bolo. Quantos aqui tem essa questão do primeiro pedaço do bolo? E é impressionante. E aí, algo que minha esposa valoriza, ela recebeu o primeiro pedaço do bolo. Ela gosta desse negócio. E quando ela recebe, eu me sinto orgulhoso, porque nós somos uma só carne também. E eu nunca valorizei muito essa questão de primeiro pedaço, essas coisas, mas, enfim, para quem valoriza, é um bom exemplo. E aí, irmãos, foi interessante, que aí o Caleb, para quem você vai dar o primeiro pedaço do bolo? E ele era bem menor, e ele saiu em direção, assim, a Paula. Eu falei, puxa vida, que bênção, vai valorizar a mãe. E ele chegou na Paula, e aí, de repente, a Paula com um sorriso desse tamanho, de repente ele chega, ele desvia da Paula, passa pela Paula,
e foi dar para o primo dele. E a hora que ele vai dar para o primo dele, ele fala: primo, o primeiro pedaço de bolo é para você. Sabe o que o primo dele fala? Eu não quero esse bolo não, nem gosto desse bolo. Irmãos, esse Caleb ficou desolado. Final do processo, a Paula frustrada, o Caleb frustrado, todo mundo triste. Menos o primo estava resolvido. Virou as costas e foi embora. Não sei se ele ficou constrangido também não estava esperando receber o primeiro pedaço. Eu nem gosto desse bolo, virou as costas e foi embora. E o Caleb com o pratinho perdido. Mas veja, a irmã aqui da frente falou assim: ai, tadinho. Boa frase. Porque às vezes você não valoriza o primeiro pedaço para Deus, e aí o que muitos vão falar assim: ai, tadinho. Agora estão falando: eita Deus. Então veja, sabe que, não que Deus fique frustrado, porque Deus é bem resolvido, mas é só uma ilustração de que a Paula ficou frustrada porque ela tinha uma expectativa, né? Esperava que isso já tinha acontecido antes, que acontecesse de novo. Sabe, tem muitos irmãos que já dizimaram, mas pararam. Tem muitas pessoas que acham que não dão valores no primeiro. Quantos estão compreendendo? Os visitantes, aliás, me perdoem, porque eu não costumo falar isso, mas eu estou falando especificamente essa semana e a semana que vem. Amém? Então os irmãos me conhecem, sabem que eu não fico falando tanto. Então veja, tem coisas que são provações na nossa vida. Então em todos os momentos, nós somos provados em cada quadrante da nossa vida. Aqueles que são casados são provados no casamento, somos provados na empresa, provados com o filho, com luta financeira. Qual que é a grande diferença, né, entre provação e deserto eterno? Porque tem pessoas que elas não estão sendo provadas. As provações é só para fortalecer, né, os princípios do qual você anda. Então, tem pessoas que quando vem as provações, só reforça aquilo que você já é. Se você é um dizimista fiel, acredite, em algum momento vai vir o quê? Provação. E aí, nós vamos descobrir se verdadeiramente você é um fiel, ou então, Deus permite só para checar quem que é o primeiro na sua vida. Só para checar quem que é o primeiro na sua vida. Agora, tem pessoas que, elas andam um deserto eterno. Deus não te chamou para andar no deserto eterno. E pode ver a história da sua vida. Você que tem áreas da sua vida que anda no deserto eterno. Você abriu mão de alguns princípios da palavra de Deus. Pastor, como você pode afirmar isso? Porque eu conheço a palavra. Eu conheço. Estou sendo bem reto e direto, assim como eu sou com os meus filhos. Às vezes meus filhos, talvez você conhece com meus pais, você não conhece meu pai não, porque os da casa conhecem. E quantos eu posso falar abertamente, senão vamos mudar a pregação. Tem que fazer 2 cultos agora, porque agora eu fiquei confuso, uma parte falou amém, outra parte não. Oh Deus. Então veja, tem questões, queridos, que não tem jeito. Sabe que o povo de Deus, eles estavam mais ou menos há 40 dias da promessa, quando eles saíram e atravessaram o Mar Vermelho. Em 40 dias eles iam conquistar as promessas. Mas por conta que não seguiram os princípios e a direção daquilo que Deus havia dito, 40 dias tornaram-se 40 anos. Então presta atenção, se você quer tomar posse daquilo que Deus tem para você em 40 dias, você quer viver 40 anos, um ciclo inteiro. E muitos nem entraram. Quantos estão compreendendo? Então os princípios estão, a direção está aí, segue quem quer.
É uma decisão, são escolhas das nossas vidas. Mas todas as escolhas, elas têm o quê? Consequência. Consequência. Quando nós liderávamos os jovens lá, os jovens mais, que era acima de 25 anos, aí tinha de 40, 50, 60, 80. E aí quando você pegava algumas pessoas que estavam solteiras, estavam desesperadas para casar, elas aceitavam qualquer coisa. Porque achavam que, e às vezes falavam, ó, a pessoa não é de Deus não. Você reparou que tem esse comportamento, aquele comportamento? Ah, mas ele é tão bonito. Se você casa com uma pessoa só porque é bonito e não inclui o propósito eterno de Deus na vida desse casamento, deixa eu te falar, uma hora a beleza vai acabar. No meu caso, acabou rápido. E eu sou tão abençoado, irmão, porque eu cada vez que eu olho no espelho, eu vou enfeiando. E minha esposa cada vez vai ficando mais bonita. Eu fico numa crise, mas eu tenho que me dar alegria. Eu falo, Deus foi bom comigo. Sou amado de Deus. Ah, Manoel, isso é verdade. Oh, Deus. Então veja. Então deixa eu dizer uma coisa. Não torne 40 dias em 40 anos da sua vida. Aquele que é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito. Sabe, tem muito crente que não entende os princípios da palavra de Deus, e Deus dá o alimento. Deus dá o pão, Deus dá a semente, mas ele fala, o pão está tão gostoso, e essas sementes? A semente não é para você comer, a semente é para você plantar. Mas tem muito irmão que fala, mas está tão gostoso, eu vou comer o pão, vou comer a semente, eu vou comer tudo porque eu mereço. Não tem semente, não planta, não colhe. O ciclo. Quantos estão compreendendo? Talvez os da roça compreendam mais. Né? Que você já plantou, lançou a semente, né? Demora um tempo, mas no tempo oportuno, um simples grão de milho, vai nascer um pé de milho, e com tantas espigas, cada espiga com de 300 a 500 sementes, é muita fartura. Então não coma semente. Fala para o pessoal do céu, não coma semente. Tem alguns irmãos aqui que estão achando que melancia é semente, comeram, né? Mas, desculpa a piadinha. Oh, Deus. A Roseli entendeu agora, irmãos. Aleluia. Então veja, vamos voltar aqui, tem mais coisa. A verdadeira riqueza é ter Ele. A verdadeira riqueza é ter Ele. Projeta para mim Provérbios, capítulo 11, verso 24, na NVI. Olha o que diz. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Pastor, quem está dizendo isso? É a palavra de Deus. Provérbios, Eclesiastes são livros de sabedoria. Então, quando está dizendo aqui, ó, a quem dê generosamente, fala assim, generosamente. E vê aumentando as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Irmãos, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando só de uma questão financeira. Estou falando de comportamentos e atitudes. Quantos estão compreendendo? Então veja, tem questões, quando a palavra de Deus fala a questão de generosamente, está dizendo a forma como você dá. Você é alguém generoso de fato? Você é generoso? As pessoas têm dúvidas se são generosas ou não. E generosidade, você é uma escolha se você vai ser generoso ou não. Você decide se você vai ser generoso ou não. Você decide. Então é uma decisão. Tem pessoas que falam, não, pastor, eu sou generoso sim. Eu dizimo. Eu sou bem generoso, eu dizimo todos os meses. Agora deixa eu te falar algo. Quem disse para você que o fato de você ser dizimista, você é generoso? São coisas
diferentes, distintas. Quando você vai dar um presente para alguém, você é generoso? De fato? Você honra, de fato, aquela pessoa que você valoriza? Lembra que eu falei de homem velho? Quem você valoriza, você honra. Tem pessoas que dão presente só para cumprir tabela. Só para cumprir tabela. Só para cumprir tabela. Um dia, meu filho queria dar um presente para um amigo dele que ele gosta muito e honra. Ontem, ele foi no aniversário de um amigo dele, que estudou com ele. Pai, preciso levar um presente. Que eu falei, tá bom, filho. Nós vamos lá comprar uma camiseta básica barata. É um presente, sim ou não? Se eu for dar presente para todo mundo. Mas teve um dia que ele falou, pai, eu queria dar um presente diferente. Diferente. Falei, tá. Para quem? Para o meu amigo. O que você quer dar? Era um jogo de videogame, na época que os jogos custavam muito caro. Falei, filho, não vou dar. Não vou dar. Pai, mas eu quero muito dar. O que ele queria fazer? Ele queria ser generoso com o amigo dele. Ser generoso. E aí eu falei, filho, não tem como dar. Isso sai fora da normalidade de padrão que nós damos de presente para os seus amigos. Ele falou, pai, eu quero muito. O que eu posso fazer? Falei, filho, quando é que eu vou ganhar dinheiro? Falei, provavelmente só no Natal. E ele falou assim, então, pai, eu vou abrir mão do meu presente de Natal, para que meu amigo receba esse presente, esse jogo desse videogame. Irmãos, eu fiquei impactado com a atitude dele. Quantos estão compreendendo? Porque ele não somente honrou, mas ele foi muito além para ser generoso. Ele abriu mão de todo o presente dele para honrar o amigo. Quantos estão compreendendo? Isso é ser generoso. Quando você vai dar um presente, você de fato vai além ou você só compra tabela, compra camiseta básica? Não estou dizendo que você tem que fazer isso com todos. Mas eu estou dizendo que aquele que é o primeiro na sua vida, deveria ser o seu estilo de vida. Sabe, dentro do meu ministério, do meu chamado, daquilo que eu sou como pessoa, Deus é o primeiro na minha vida. Dentro da minha casa, a minha esposa é a primeira. E seus filhos? Porque tem muito lar que está desconstruído. Os filhos vêm primeiro. Por isso que tem muito problema no casamento. Honra mais os filhos do que o cônjuge. Quebra de princípios. Quebrou o princípio, casamento ruim. Filhos vão colher os frutos disso lá na frente. Estou falando aqui só de princípio. Quantos estão compreendendo? O relógio está certo? O princípio está errado esse relógio, né? Então veja. Então tem muitos irmãos que não valorizam, não honram. Sabe, eu não estou falando aqui que tem a ver com questões financeiras. Mas tem muito irmão que não valoriza a célula. Não valoriza. Sabe, não anda junto. Não está junto, chega atrasado, só pesa, só critica, não valoriza. Tem pessoas que vêm para a igreja de qualquer jeito. Eu não sei se você sabe, mas tem um nome o que nós estamos fazendo aqui. É culto a? É o culto a Deus. E aí se apresentam de Deus de qualquer forma. Pastor, nós somos livres. Mas o fato de você ser livre, você não deveria vir para a igreja de bermudo, de chinelo, com encravada.
encravar isso foi só para quebrar o gelo. Oh, Deus. Então, veja. Então, tudo é uma questão de mentalidade, no final das contas. Quando você decide seguir os princípios da palavra de Deus, nada é pesado. Nada é pesado. Você tem prazer em ser o primeiro. Sabe, é fácil eu descobrir. Eu não vou falar, senão depois o irmão não vai me falar comigo. Hã? Não, mas daí depois eu vou perder a minha cartada na manga. Mas quando a pessoa fala, é pesado demais. A agenda é pesada demais. E pastor, né, tinha um irmão, ele não está mais com a gente, faz tempo. Mas, irmão, toda vez que tinha uma conferência era um problema. Toda vez que chegava uma conferência, o irmão vinha falar comigo. Pastor, eu não concordo. Eu falei, não concorda com o quê, irmão? Eu não concordo em pagar a conferência. Eu falei, mas por que você não concorda? Não, pastor, a igreja tinha que ser, as coisas tinham que ser de graça. E aí, eu falei, irmão, mas nós vamos alugar um espaço. Vai ter lá, na época tinha projetor, né? Já viu quantos projetores tem espalhado no telão? Hoje é tudo painel de LED. Eu falei, mas precisa alugar projetor, precisa alugar isso, sistema de som, como é que vai juntar, sei lá, na época eram umas 3.000 pessoas. Eu falei, pastor, mas eu não concordo, tem que pagar tudo. Eu falei, irmãos, o problema é dinheiro, nós vamos pagar. Eu acho que era líder de célula, discipulador, acho na época. Eu pagava. Paguei uma, paguei duas, aí depois, acho que era líder de célula. Aí depois eu me tornei discipulador, aí os irmãos juntavam e pagavam, eu pagava. Passou a vida inteira assim. Por conta de uma mentalidade, não concordava, nunca tinha dinheiro nem para pagar uma conferência. Como estão compreendendo? Em contrapartida, outros que pagavam para ele tudo mais, prosperavam e pagavam e cada vez prosperava mais. Por quê? Porque por conta da generosidade e do privilégio. Aquilo que você valoriza, você investe. Você tem uma atitude. Não adianta você falar que ama o seu cônjuge e não fazer nada. Fala, eu te amo, tá, mas você não dá um beijo, não faz nada, não dá um presente, que amor é esse? Não tem uma atitude. Tem alguma coisa errada. Sabe, eu gostei muito da nossa imersão agora. Teve um irmão que chegou e falou assim, pastor, essa imersão foi demais. E ele falou assim, olha, é muito barato. R$30, aquilo valia muito mais, pastor. Só aquela palavra já mudou minha vida. Como estão compreendendo? Então, o irmão falou, fazia tempo que eu não chorava. E eu pensando com ele, eu chorei demais. Quantos choraram lá, irmãos? Oh, Deus. Então, foi bênção demais. Então, tudo é uma questão de mentalidade. Mentalidade. Então, veja, aquilo que você valoriza, você investe. Com o maior prazer. Esses dias, eu não vou falar, deve ter muito corintiano aqui. Mas tem mais São Paulino, amém? Então eu vou falar. Mas eu vou te falar, é um bom exemplo dos corintianos. Esses dias eu fiquei vendo aí que estão fazendo uma ação. Ação foi o nome mais nobre, irmão. Estão fazendo uma ação para pagar as dívidas do Corinthians, do estádio. Quantos viram isso daí, irmãos? E aí, estão fazendo uma vaquinha lá e tem irmãos que estavam dando R$1.000, não tem nem condição, ganham um salário mínimo, o cara está desempregado, o cara vai vender balinha no Farol, mas o cara quer colocar a vida dele naquilo. Os caras estão dando além daquilo que tem condições. Tem irmão, um cara falou assim, você concorda? Foram fazer uma entrevista, o cara falou assim, eu dou tudo pelo Corinthians. Eu já dei o meu décimo, vou dar o meu 13º, minhas férias, e o que precisar fazer, nós vamos resolver. Eu fiquei aquilo lá, alguns falam, pastor, isso é loucura. Como que alguém tem uma atitude insana dessa? Alguns chamam, quem não é corintiano e não entende o que eles estão fazendo, estão chamando eles o quê?
de loucos. Ó, tem um corintiano ali, ó. Estão chamando eles de loucos. E talvez seja por isso que eles falam, aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians, não é assim a música deles? Agora veja. Não, deixa eu dar um exemplo aqui, para os irmãos aqui. Alguns estão falando, pastor, como os caras não têm condição e estão fazendo isso? Mas sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles vivem pelo Corinthians. E não tem nada de peso. Eles falam, não, vamos resolver esse problema. Nós estamos junto com o Corinthians. Aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians, o problema deles é o problema nosso. Alguns falam, isso é loucura. Mas tem muito crente que não é louco por Jesus. Tem muito crente que não é louco por Jesus. Eles fazem isso porque o Corinthians é o primeiro na vida deles. E porque Corinthians é o primeiro na vida deles, eles fazem tudo pelo Corinthians. Eu não vou condenar, acho que eles estão certos, eles creem naquilo, morra por aquilo. Mas tem muito crente que está na igreja e não tem essa disposição para de fato entregar a sua vida por Cristo. Cristo não é o primeiro ainda. Você pode até estar todo domingo no culto, mas se você não tem uma expressão de amor, talvez você ainda não seja louco por Cristo. E você sabe o que o texto da palavra de Deus diz? Diz que as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Sabe, se o mundo não te enxerga como um louco por Jesus, talvez isso identifica que Cristo não seja o primeiro ainda na sua vida. Esses dias veio orar aqui pelos kids, e o pastor Wagner está em tudo aqui. Qualquer oração ele chega para ele, eu estou até descansado agora, que eu já sei que ele vai abrir a igreja. E o pastor Paulo estava aqui, ali me mostrou um negócio. Posso dar esse exemplo, né, pastor? Já comecei, vou ter que falar agora. E aí ele estava, o filho dele chamou ele, porque chegou em casa, saiu fora da rotina, pai, onde você está? Ele falou, estou na igreja, para oração. Aí o filho dele pegou e falou assim, ué pai, por que você não leva a sua cama logo para a igreja? Irmãos, eu achei ótimo. Porque isso demonstra quem que é o primeiro na vida dele, quais são as prioridades da vida dele. Quantos estão compreendendo? Então tem coisas, irmãos, que é um caminhar na vida cristã. E quando você tem o Senhor como primeiro na sua vida, e você está buscando o reino de Deus, né, a sua justiça e o reino de Deus, irmãos, a consequência de você ter alegria no seu espírito é uma consequência. Tem tantos irmãos que está triste, desanimado, depressivo, e eu falo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Está faltando colocar Cristo no centro. Sabe, quando eu e você colocamos Cristo no centro, nada é pesado, nada é tão caro. E eu dei só a introdução. Eu ia começar a palavra agora. Vou ter que resumir para a semana que vem, por conta do horário. Sabe, você precisa definir qual visão que você quer viver. Se você quer viver a visão do mundo, e é uma grande diferença na visão do mundo, entre ser e ter. Tem pessoas que estão correndo atrás de coisas para ter, porque pensam que se elas tiverem, elas vão ser alguma coisa. Mas é impressionante, aqueles que são do reino eterno, às vezes Deus prospera de tal maneira, que aquilo que era uma coisa que iam pensar em ter, agora Ele mudou os valores. Porque mudou os valores, agora tem pessoas que querem ter um carro bom, porque acham que o vizinho vai olhar e vai reconhecer, os irmãos da igreja vão falar, nossa, que carro bonito, que carro belo. Acham que isso vai fazer com que olhem para ele diferente. Esse é um grande equívoco. Isso demonstra só o tipo de visão que você ainda anda.
Se você avalia o seu irmão pelo tipo de carro, pelo tipo de roupa, pelo tipo daquilo que ele tem, talvez você esteja buscando as mesmas coisas do que ele. Porque Deus está preocupado se você é tal como Cristo. Então não avalie segundo o seu olhar natural. Deus, Ele não quer ter filhos que pensem como o mundo pense. Não tem problema se você pensa assim ainda. Eu confesso, eu cheguei pensando assim. Eu fui para a igreja porque eu queria ter alguma coisa. Meu pai tinha quebrado, eu precisava ter de volta. Mas eu decidi, um dia a ficha caiu. E eu decidi servir a Deus, não por aquilo que Ele poderia me oferecer. Mas eu servi a Deus porque eu me tornei grato por aquilo que Ele havia feito na cruz. E isso tem mudado, tem impactado minha vida. Por conta que agora eu sirvo a Deus, não por conta que aquilo Ele pode oferecer ou não, mas por aquilo que Ele já fez. Agora eu honro, sou grato e generoso a Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei onde Ele me colocou, eu sei onde Ele vai me levar. Ele vai me levar para viver toda a eternidade com Ele. Ele me chamou para reinar com Ele. Isso tem um impacto de gratidão imenso na minha vida. Isso é algo que tem mudado a minha história, por consequência o meu casamento, por consequência o relacionamento com os meus filhos, por consequência as finanças. Pastor, você nunca teve crise financeira? É lógico que tive. Lembra das provações? Nosso casamento vai ser provado, mas é nessa hora que eu falo, Cristo morreu por mim, eu vou morrer pela minha esposa. Eu aplico o princípio. Quando que nós somos provados? É quando nós estamos numa crise financeira lascada. E aí fala, apesar das crises, é fácil saber quem que é o primeiro. É o boleto do cartão ou são os seus dízimos e as suas ofertas? Dá para compreender? Sabe, tem coisas que os nossos visitantes nunca falam assim tão abertamente, irmãos. Mas uma questão de mentalidade. Todo princípio que você quebra, você não prospera. Simples assim. Seja no casamento, quebrou o princípio no casamento, deu ruim. Quebrou o princípio com os filhos, deu ruim. Sabe, tem coisas que você precisa ser transparente. Projeta para mim Provérbios 28:13. Olha o que diz. Por causa... Isso, 13. Olha o que diz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sabe o que está falando aqui? Deixa aqui. O que encobre as suas transgressões. Sabe o que está dizendo? Aquilo que você omite muitas vezes. Você omite. Sabe, o vencedor é aquele que não cobre as transgressões. Tem muito crente derrotado, que não avança, que não prospera, porque encobre aquilo que fez. Sabe, é muito melhor, quando você faz uma besteira, você andar em transparência. Sabe, quando o seu cônjuge gasta além do que deveria no cartão de crédito, é muito melhor o homem chegar em casa e falar para a esposa, eu comprei a blusinha, que geralmente é os homens que fazem isso. Eu me empolguei, comprei o sapato, comprei a blusinha, mas muitos encobrem, é só um exemplo. Eu te pergunto, lá na frente, quando chegar a fatura, vai ajudar você a ter encoberto, sim ou não? Vai piorar. Vai piorar, acredite. Agora quando você fala, olha, eu me empolguei, eu comprei, me perdoa. Um marido já fala com compaixão. Ela põe a blusinha e fala, mas você ficou tão linda, valeu a pena.
Não estou dizendo para você sair gastando, mulher. Estou só dizendo para você ser transparente. Transparente no seu casamento. Transparente nos seus relacionamentos. Sabe, vocês jovens, filhos, se tem algo que seu pai não agradou, seja transparente com seu pai. Seja transparente com a sua mãe. Você, membro de célula que chegou agora, seja transparente com o seu líder. Às vezes ele fez alguma coisa que você não gostou. E aí você não é transparente. E pior, quando você não é transparente com os de cima, você quer ser transparente com os do lado. Não faça isso. Seja transparente. Seja transparente com Deus. Seja transparente. Seja transparente com o seu pastor. Sabe, tem gente que quer matar o pastor. Se você está nesse nível querendo me matar, me procure, é demônio, eu vou expulsar. Mas às vezes você desajustou. Mas tem gente que não é transparente. Sabe, quando você é transparente, você ajusta. Você ajusta. Fala, pastor, eu não concordei, você não é obrigado a concordar mesmo. Não é obrigado. Mas o meu papel só fala porque eu amo a sua vida. É porque eu tenho encargo. Nossa visão falou, nosso encargo. Você tem encargo, eu te ensino. Eu ministro a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, não viva a sua vida com os olhos aqui. Viva a sua vida com os olhos na eternidade. Sabe, tudo que você for fazer, veja se tem impactado a eternidade. O seu casamento é uma ferramenta para impactar a eternidade. A sua família é uma ferramenta para impactar a eternidade. A sua empresa, o seu trabalho é uma ferramenta para impactar a eternidade. Estava conversando com minha irmã hoje, ela falou, olha, surgiu uma oportunidade de eu mudar muito mais perto para a minha empresa, mas eu não vou mudar porque eu entendi. E eu estou orando para uma irmã lá, e eu vou ganhar aquela irmã, enquanto eu não ganhar, eu não vou mudar. O que é isso? É quando você incluiu a eternidade na sua vida. Está trabalhando não por conta de um salário, mas por conta de um propósito. E porque é por conta de um propósito, o Senhor levanta, o Senhor exalta, o Senhor leva com que você seja exitoso. Não é mais a minha vida. Sabe, nós vivemos num mundo que tentam introjetar todo momento o individualismo na sua vida sem você perceber. Tem muita gente que está correndo atrás tão somente de uma casa própria. E talvez você não tenha nenhum imóvel ainda no seu nome. E aí, geralmente, você vai começar por onde? Se você não tem recurso suficiente. O que o mundo começa a introjetar dentro de você? A minha casa, a minha vida. E às vezes você está debaixo disso. É a minha casa, a minha vida. E porque você quer a minha casa e ela se tornou a sua vida, você agora não tem mais tempo para as coisas de Deus. Você precisa trabalhar, fazer hora extra, se mata, porque você precisa da minha casa, a minha vida. Você começa a se tornar alguém que se tornou o centro da sua própria vida. Observe, muitos conseguem a casa, mas perdem a família, perdem o casamento, vivem num ciclo de dificuldades financeiras, que em vez de ser 40 dias, se torna 40 anos, inversão de valores, esquece de colocar o Senhor no centro. E eu fico vendo a história de tantos irmãos que não tinham nada, mas porque o Senhor se tornou o centro da vida deles, Deus faz uma reviravolta, e Deus
faz com que os irmãos prosperem de tal maneira. E aí, quanto mais prospera, mais abençoa o reino de Deus. Por quê? O coração deles não está nas coisas terrenas. É igual pirulito, mentalidade de criança. Muitos não prosperam porque não têm maturidade para prosperar. Se você colocar uma barra de ouro e um pirulito, aquele saquinho de doce, cheio de pirulito, não sei o que deram para o Kids ontem. Se você chegar lá uma barra de ouro, a criança vai tentar pegar, às vezes brilhou, até falou, isso é bom, mas pesado, e ela não quer mais essa barra de ouro, porque o que chamou a atenção foi o pirulito. Ela não entendeu que com aquela barra de ouro ela podia comprar a fábrica de pirulito. Mas naquele momento ela quer o quê? O pirulito. Por quê que ela quer o pirulito? Qual que é a diferença? Qual que é a analogia? Qual que é a conexão, pastor? Sabe a diferença do rico e do pobre? Vou te falar aqui, resumidamente. O pobre, ele sempre acha que merece, ele quer o prazer imediato. O prazer imediato. Ele não entende os valores de fato que tem a eternidade, vai impactar a sua vida para toda a eternidade. E ele quer só imediato. Só o imediato. Então, se colocar barra de ouro no pirulito, ele sai correndo para o pirulito, grande, bonito, aquele pirulito do Chaves. Quantos estão compreendendo? Sabe, queridos, tem muito crente que diante que Deus propõe, está correndo atrás do pirulito. Ele pensa que um carro, ele olha o carro e fala, eu quero o carro, eu quero essa casa, eu quero casar com essa pessoa, ainda que ela é totalmente desgovernada emocionalmente, eu vou casar com ela mesmo assim. Está visando só o quê? O prazer imediato. Não entendeu ainda o que é vida eterna, o que é reino de Deus. Mas eu creio que se você abrir o seu coração para ser transparente com o Senhor, às vezes você fala, pastor, eu não tenho esse coração de fato, eu não entendi. Seja livre, mas eu queria pedir para que você orasse ao Senhor, com transparência, sem religiosidade. Chega na sua casa e fala, Espírito Santo de Deus, eu não tenho no meu coração de ser um dizimista, eu acho que eu não sou esse cara generoso, esse homem generoso, essa mulher generosa, mas eu até entendi, só não consigo ser. Essa é uma oração sincera. Fala para ele, me muda, me transforma, eu quero ser um abençoador da sua obra. Quando você entende isso, e coloca um coração, e aí agora você não quer prosperar só para ter um carro, uma casa. Quando você entende que você quer prosperar para abençoar o reino, irmãos, você vai entender que vai chegar um momento que Deus vai te prosperar tanto, que você vai ter até dinheiro para comprar aquele carro dos seus sonhos, mas agora, aquele carro nem é mais um sonho para você. O seu sonho agora é participar do Kids, e vendo aquelas vidas sendo transformadas. A sua vida agora se tornou aquilo. E aí você vai perceber que os seus valores, eles mudam de uma forma natural, porque não é forçado, mas é o poder do Espírito Santo renovando a sua mente. E aí chega um momento que você prospera tanto, só que as coisas desse mundo, elas perdem o valor. Você fala, agora que eu tenho para comprar, eu não quero. Agora que eu tenho dinheiro sobrando para viajar, eu quero estar no encontro com Deus. É um negócio louco. Louco. Quando eu estava no mundo, eu vivia viajando, tinha recurso para isso. Meu pai quebrou, eu vim para a igreja. E no começo, tudo que eu ganhava, o que eu iria fazer? Gastar no mundo. Eu vivia sem dinheiro.
Mas quando você coloca o seu coração nas coisas de Deus, aí algo acontece. Eu me lembro que quando chegou um momento da minha vida que eu virei a chave, eu queria todas as coisas de Deus. Morava em Pirituba com os meus pais. Sabe quanto eu pagava de aluguel com os meus pais? Casa própria? Sabe quanto? 0. Eu era solteiro. E aí surgiu uma oportunidade para eu mudar lá para Vila Mariana. Muitos falaram para mim o quê? Você é louco. Mas aquela mudança tinha a ver com o investimento do reino. Eu mudei para Vila Mariana, falei, eu vou alugar um apartamento lá, porque eu quero ter uma sala na minha casa. Eu vou mudar para Vila Mariana, porque eu quero estar próximo à igreja. Não quero mais pegar trânsito para até lá, eu quero estar próximo, quero viver a vida que Deus tem para mim de fato. Irmãos, algo aconteceu. Todo mundo falava, você vai gastar dinheiro. Mas eu não estava gastando, eu estava investindo no reino. Sabe o que aconteceu? Sabe quanto eu conseguia guardar por mês, quando eu morava com os meus pais? Nada. Mas quando eu coloquei minha vida no reino de Deus, comecei a investir. Irmãos, eu comecei a dizimar como nunca antes. Eu comecei a experimentar coisas que eu jamais havia experimentado. Pastor, o que mudou? Não mudou nada. Eu só sei que de fato Deus abria as portas e eu só desfrutava. E eu tenho uma boa notícia para você, irmãos. Seja sincero com Deus. Pastor, eu não consigo. Fala com Deus, se ajuste. Porque nós estamos diante de uma janela. Talvez você fala, pastor, quando eu prosperar, eu dizimo. Deixa eu te falar, você nunca vai prosperar justamente porque você não dizima, porque você não oferta. Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. E algo interessante, nós estamos diante de uma grande janela. Irmãos, eu creio nas palavras que nós recebemos diante dos nossos pastores. Sabe que 2025 é o ano da restituição. Tem algo no decorrer desses anos, talvez dessas décadas que você tem vivido, que foi roubado, às vezes alguma alegria, às vezes um propósito, às vezes recursos financeiros, às vezes relacionamento, tem algo que foi roubado. Deixa eu te dar uma boa notícia, 2025 é o ano da restituição, e eu já estou agradecendo, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer. E a parte boa é que quando Deus restitui, é muito além daquilo que você espera. Muito além. Eu me lembro uma vez, um amigo meu, ele tinha uma saveira e roubaram. Ele trabalhava com essa saveira, a saveira era toda amassada. Isso em 97. E era toda amassada, ele comprou um carro velho para fazer transporte, toda amassada. E era a única coisa que ele tinha. Ele é crente. Eu não era, na época eu acho. E aí roubaram o saveiro dele. A única coisa que ele tinha na vida, roubaram. E aí, todo mundo falou, não tem mais como. Mas um certo dia, a polícia ligou para ele, falou, nós achamos o seu carro. E quando ele chegou lá, ela estava sem placa, tudo, e o cara pegou e falou assim, olha, acho que houve um equívoco, esse carro não é meu. Ele falou, não, esse carro é seu. Ele falou, não, meu carro ele estava amassado nos 4, eu comprei ele todo amassado, não tinha essas rodas, não tinha, esse carro não é meu. Aí o cara falou assim, os policiais, esse carro é seu. E ele falou, mas como você sabe que esse carro é meu? Ele falou, por conta do chassi do carro. Nós puxamos e está no seu nome, ele é seu. Ele falou, obrigado, Deus. Sabe, quando Deus restitui, não vai ser mais o mesmo que você perdeu. Vai ser algo muito melhor.
Então veja, não deixe que 40 dias se torne 40 anos na sua vida. Não abra mão dos princípios de Deus. Eu não quero abrir. Me perdoa o horário, os irmãos, eu avancei hoje. Os visitantes me perdoem, mas eu precisava ministrar um pouco mais direto. Pastor, eu não te perdoo. Amém. Estou orando por você, irmão. Mas eu vou te dar a oportunidade agora. Nunca tira os dízimos no final. E Deus não está preocupado com a quantidade, está preocupado com o seu coração. Mas eu queria desafiar você nessa noite a expressar a sua gratidão diante do Senhor com os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? Então veja. Vamos ficar de pé. Traga os seus dízimos e as suas ofertas. Aleluia. Pode trazer os seus dízimos, as suas ofertas. E na sequência nós vamos cear ao Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Pode sentar. Vou orar por seus dízimos. Os irmãos que vão distribuir a Santa Ceia, pode começar a distribuir. Mas eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Deus por cada irmão, por cada irmã, Senhor, por cada coração generoso que tem sido um canal de bênção para que a tua obra pudesse avançar, para que a tua obra pudesse prosperar. Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor fez tantas coisas, Senhor, na nossa vida, Pai, e nós somos gratos, Senhor, porque sabemos que coisas maiores o Senhor fará diante dos nossos olhos. Senhor, eu oro para que haja provisão sobre cada casa, que haja, Senhor, corações generosos, Senhor, para que nós possamos viver dias, Senhor, de um evangelho da graça na vida daqueles que não conhecem, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, hoje é um dia de ceia. Quantos dão glória a Deus porque é um dia de ceia? Aleluia. Mas deixa eu dizer algo aqui. Baixa um pouco. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. O que é a ceia do Senhor na sua vida? Essa é uma boa pergunta. Eu queria que os irmãos não conversassem, por favor. Estamos encerrando já. Mas o que é a ceia na sua vida? Sabe que tem uma estatística nas igrejas em que o culto de ceia são os cultos que estão mais cheios.
Não sei se você sabe disso. E o porquê disso? Ah, pastor, porque nós vamos ceiar ao Senhor. Essa é uma boa resposta e verdadeira. Mas veja, a grande questão é: quem é o primeiro na sua vida? Porque se Jesus é o primeiro na sua vida, só no dia da Santa Ceia, tem alguma coisa errada. Se você se lembra de vir à igreja, ou você não abre mão de vir à igreja só porque é culto de Santa Ceia, tem alguma coisa errada. Porque nós não viemos ao culto porque é a Santa Ceia. Nós viemos ao culto porque nós entendemos que Ele é o primeiro na nossa vida. E porque Ele é o primeiro na nossa vida, eu não abro mão de estar no culto. Agora veja, você que vem todos os domingos, só porque Ele é o primeiro na sua vida, deixa eu dizer algo aqui. Se você não abre mão de vir aos cultos, porque no domingo é a primícia da semana, deixa eu te dizer, se durante a semana você não expressa Cristo na sua família, de nada valeu o sacrifício de Jesus naquela cruz. Pastor, você nunca ministrou a ceia assim. É verdade. Nunca falei tão direto assim. Mas eu preciso que você entenda que a vida cristã não é uma questão de religiosidade. A vida cristã não é só você cumprir tabela no culto e na célula, e os demais dias Jesus está longe do seu coração. Viver a vida cristã já fala, é o viver. Viver. O apóstolo Paulo dizia o quê? O viver é Cristo. Sabe, Jesus morreu naquela cruz para que você possa viver Cristo todos os dias da sua vida. Todos os dias. E como é bom viver Cristo. Às vezes a minha esposa fala para mim, olha, você está precisando orar um pouco mais. Eu acho isso ótimo. Porque quando ela fala isso, de fato, a imagem de Cristo começa a sumir. É o dia que é normal você ficar um dia nervoso, mas quando você fica 2, 3 dias, tem alguma coisa errada. Como estão compreendendo? Aí minha esposa fala, você está precisando orar. E o amadurecimento faz com que você viva Cristo. É quando você não escolhe o pirulito, mas você ouve a sua esposa, isso é sabedoria. É quando você ouve um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso é sabedoria. No começo, que ela falava para mim, você precisa orar, o que eu falava para ela? E você, está orando? Que eu estou orando no meu secreto. Às vezes estava nada, estava mais carnal que tudo. E a carnalidade vai chamando outra. Mas hoje quando ela fala, opa, acho que eu estou demais. Eu estou demais. E Cristo está de menos. Eu preciso sair para que Cristo tome o centro mais uma vez. Para que faça valer o sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu não quero passar despercebido diante do Senhor. E todos nós fomos chamados. Acredite. Se você está aqui, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Cristo te chamou para desempenhar um propósito nesse tempo presente. Uns como pastores, outros como psicólogos, outros como engenheiro, outros como empresários, outros como funcionários, não importa onde o Senhor te colocou. Outros como estudantes, mas uma coisa é fato, aonde você está, se você está aqui,
é porque Deus tem algo para fazer em você e através de você. Tem algo a ser feito. Eu estava vendo o vídeo completo, não sei se postaram no grupo ou não, o vídeo que o Júnior fez de 9 minutos. E a Paula faz uma entrevista com a Marta lá. Eles trouxeram 20 crianças, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, de alguma maneira, Deus tem colocado a Marta para acessar algumas coisas que talvez eu não tenha acesso, mas ela tem. Às vezes você é advogado, às vezes você é um profissional liberal, você vai ter acessos, talvez onde eu não tenha, mas se Deus te colocou naquele lugar, é para que você olhe a eternidade, e você decide se você quer viver, e conquistar suas promessas em 40 dias, ou um deserto de 40 anos, sabe, quando você entroniza o Senhor, com os olhos na eternidade, você reconhece o sacrifício de Jesus, isso é quando você fala para o Senhor, valeu a pena a sua morte, é quando você não tornou a morte de Cristo vã. Eu sei que Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos viver uma vida, e vida em abundância. Deus não te chamou para viver as mesmices, não te chamou, não aceite isso, uma mentalidade que, não, as coisas são assim mesmo, isso é mentira do diabo. Deus te chamou para que você cresça de glória em glória, de vitória em vitória, sabe, nós estamos começando praticamente já um novo ano, e é o ano da restituição. Nunca tivemos uma palavra como essa, e eu sei que o Senhor vai restituir tantas coisas que foram roubadas, que o diabo roubou e levou. Mas tem muita gente que estava aqui, o diabo levou, porque ouviu uma palavra errada. Mas eu creio que em 2025 eles vão voltar, porque é o ano da restituição, vão cair em si. Talvez sejam finanças, talvez sejam relacionamentos. Pastor, como eu faço isso? É você crendo e não fazendo da sua vida, da Santa Ceia, um ato religioso. Então deixa eu dizer aqui, se você vir no culto só o dia de Santa Ceia, continue vindo, mas avalie se de fato Cristo é o primeiro na sua vida. Se você vem todos, pastor, aleluia, glória a Deus, você vem todo o culto, tá, mas se você vem todo o culto, mas durante a semana Cristo está longe, avalie se Ele é o primeiro na sua vida. Não faça com que a graça de Deus seja vã na sua vida. Você é um mensageiro, é um porta-voz das boas novas, acredite, acredite, e no tempo oportuno, o Senhor vai fazer coisas grandes em você, através de você. Então somente creia e não abra mão dos princípios da palavra de Deus. Lá em Mateus fala, né, ide fazer discípulos. Não abra mão desse princípio, gere um discípulo, que a morte do Senhor seja para impactar a eternidade, aquilo que você faz tem que impactar a eternidade, por isso que ele fala, gere discípulos. Nós fizemos um batismo, uma pessoa chegou em lágrimas para mim e falou assim, pastor, eu chorando, estou muito feliz, eu nunca tinha batizado ninguém, e eu falei, é isso, Deus nos chamou para impactar as vidas para a eternidade, e com isso a sua própria vai sendo. Deus nos chamou para viver o propósito dele. Aleluia. Erga o seu pão. Sabe, quando você erga o seu pão, o que você enxerga? Alguns falam, pastor, é um pedaço de bisnaguinha. Não está errado, mas é uma forma natural de você ver. Mas aqueles que estão lá na eternidade, simplesmente estão seguindo um princípio que Jesus deixou para mim e para você.
para que nós ceiássemos até que Ele volte. Até que Ele volte. Sabendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando eu olho para esse pedaço de pão, e eu como dele, eu não estou comendo da bisnaguinha, estou comendo do corpo de Cristo. Isso é saúde para mim. É esse alimento que me fortalece. É esse alimento que me sustenta. Amém? Então faça uma oração. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado, porque Tu és o pão vivo que me alimenta, que me sustenta. Obrigado, Jesus, porque Você se entregou na cruz do Calvário por amor a mim. Pagou uma dívida que não era tua, mas era minha. O Senhor se fez maldito no meu lugar, e hoje eu sou livre. Obrigado, Jesus. Erga do cálice. Alguns vão dizer que é um suco de uva, mas eu sei que isso representa o sangue de Cristo, que pagou os meus pecados. Não é só um simples suco de uva, mas isso é a demonstração do amor de Cristo por mim e por você. O amor de Deus, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce tenha a vida eterna. Sabe, quando você crê que esse é o sangue de Cristo, que te cura, que te restaura, tudo faz diferença. A forma de você viver e olhar para a eternidade é diferente. Agora, se para você é só um suco, você está perdendo uma grande oportunidade de experimentar o melhor de Deus nessa terra. Talvez você sempre tomou, se você não tomou com esse entendimento, talvez você não está vivendo melhor. Mas quando você compreende e você discerne o corpo, o fato de você discernir o corpo te alimenta. É o sangue que bombeia a nossa vida. Você só está de pé porque tem sangue circulando em você. E quando você entende que o sangue de Cristo circula em você, isso te traz vida e vida eterna. Amém? Erga o cálice e fala: obrigado, Jesus, porque esse cálice representa o sangue da nova aliança, e eu sei que eu estou debaixo da aliança da graça, e eu sei que os melhores dias estão por vir na minha vida, na minha casa, no meu chamado. Obrigado, Jesus, porque a tua morte de cruz fez com que eu possa viver uma vida eterna. Obrigado. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive.
Aleluia, glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Queridos, nós